Os sinais da volta de Jesus. A noiva de Cristo espera ansiosamente. É comum ao noivo, num ritual de matrimônio, esperar ansiosamente pela entrada triunfal da noiva, mesmo que exista o risco dela desistir e não aparecer. Já num paralelo entre a Igreja e Cristo, é a Igreja quem espera a vinda triunfante de seu amado noivo, mas com a inabalável confiança de que ele certamente virá. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Jesus Cristo, Apocalipse 22, 7. O nosso Senhor é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Marque a resposta certa. Olha este texto. Mateus 24, 37 a 39. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só, como estará o mundo quando Jesus voltar? Esperando, distraído, atento. Se você marcou a opção distraído, você acertou. Porque é exatamente isto que o Senhor Jesus Cristo diz que estaria acontecendo. Assim como foi nos dias de Noé. As pessoas estariam desinteressadas, indiferentes, desatentas, desacreditando das profecias, desinteressadas quanto aos valores religiosos, desatentas quanto aos sinais dos tempos. Elas estavam vivendo as suas vidas naturalmente. Que mal há em comer e beber? Que mal há em casar e dar-se em casamento? Não é este o problema. Senão que eles não perceberam os movimentos de Noé. Quantas pessoas vivem hoje como se Cristo nunca fosse voltar, ignoram as profecias e até se sentiriam muito bem se de repente o mundo acabasse, porque elas vivem como se o tempo fosse agora e se tudo acontecesse aqui e nenhuma contas houvessem de prestar, mas estão enganadas. A morte é só as primeiras gotas do dilúvio da ira de Deus que o pecador haverá de sorver, mas não um dilúvio de água, e sim de fogo e enxofre. Portanto, por que ignorar as mensagens tão claras das Escrituras de que haverá um dia de juízo sobre a terra? Assim como Deus operou nos dias de Noé, note bem, Cristo é a nossa arca salvadora. É nele que nos abrigamos. É para ele que corremos. É dentro dele que devemos estar. Assim como as águas do dilúvio, os ventos, as procelas, solapavam o barco, tentavam afundar a nau, batiam de encontro aquelas madeiras, também na cruz, a ira de Deus foi lançada sobre Cristo. Um dilúvio de ira e de justiça caíra sobre Jesus Cristo. Cristo absorveu tudo nele, para que você e eu que estivéssemos abrigados nele, não passássemos
por nada disto. Esta é a diferença no juízo final. Aqueles que estão em Cristo, a arca salvadora, não passarão pela segunda morte. Mas aqueles que estão fora de Cristo, estes jamais viverão. É um tempo agora de reflexão para nós. Não podemos estar distraídos. Devemos estar atentos, porque a porta da arca ainda está aberta. A oportunidade é agora. Precisamos correr para Cristo e nele nos abrigar. Porque no dia do juízo final, o que se abaterá sobre a raça humana nunca foi visto. O dilúvio dos dias de Adão será apenas um orvalho em se comparado à grande manifestação da ira de Deus sobre todos aqueles que estão fora de Cristo. Mas para nós que cremos e estamos em Cristo, sobre nós apenas bênçãos eternas que se multiplicarão. E ali louvaremos a Deus. Vejamos o que diz a pergunta número 2. Está escrito em Mateus 24:36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Responda, quando será a volta de Jesus? Só Deus sabe. Nunca. No Natal. Se você marcou, só Deus sabe, você acertou. Tantas pessoas tentam prever a volta de Cristo, baseadas nos textos de Apocalipse, baseadas nas revelações de Daniel. Mas o próprio Senhor Jesus nos garante que nem os anjos sabem. E aqui, enquanto estava, na sua natureza humana, também não sabia. Obviamente que na sua natureza divina e na sua pessoa divina, o Logos eterno sempre soube. Mas disse isso naquele momento para reforçar que homem nenhum, nascido neste mundo, é capaz de prever o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Sim, queridos, o nosso Senhor sabe exatamente quando virá. Ninguém mais sabe. Nem os anjos, nem os remidos na igreja gloriosa. Somente a Trindade pelos decretos eternos. Então você e eu precisamos estar atentos quanto a isto. Fugirmos das ilações, especulações, fantasias. Saiba, meu irmão, que haverá um tempo onde o amor se esfriará de tal maneira e a fé estará tão empalidecida que nós, os cristãos, só continuaremos crendo por causa da operação do Espírito Santo em nós. Porque tudo ao nosso redor, todas as circunstâncias, todos os eventos contraditarão a nossa esperança, deporão contra nós. Milagrosamente, assim como Jó, continuaremos acreditando. Porque Deus é fiel e poderoso para manter acesa as chamas da fé em nosso peito, contra todos os dilúvios, contra todas as ventanias, contra todas as escuridades deste mundo. Milagrosamente Deus continuará fazendo arder em nosso coração este anseio. Mas não sabemos quando desembocará esse dia. O que sabemos é que Deus sabe e mandou que ficássemos preparados para isto. Muitas foram as seitas na história, seitas heréticas, que tentaram prever a volta de Jesus. Equivocadamente, se deram tão mal e foram tão rechaçados pela realidade, que tentaram construir ideias e fantasias para até dizer que Jesus já voltou e está escondido num tabernáculo celestial. Não é bem assim. Quando Jesus Cristo voltar, então será o fim. Radicalmente, tudo se fará novo.
e será estabelecido um novo tempo e uma nova era, novos céus e nova terra. Saiba, meu irmão, que nós não temos condições de prever isto, nem que tivéssemos as mentes dos anjos, porque este dia está reservado somente a Cristo e à Trindade Santa. Portanto, não permita que ninguém te engane quanto a esta questão. Seja firme e ouça apenas as instruções da Bíblia e a palavra que o próprio Senhor Jesus afirmou, que este dia compete especialmente ao Pai. Vamos observar o que diz o exercício número 3. A pergunta 3 diz assim: está escrito em 1 Tessalonicenses 5, 1 a 4. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, não estáis em noites, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Agora responda: como será a vinda de Jesus? Agendada, programada, de surpresa. Sim, eu sei que o próprio Senhor agendou este dia e o programou, mas isto compete somente a Ele. Quanto a nós e para nós, saberemos que virá de surpresa. Então a resposta é a letra C. A palavra surpresa é uma palavra muito marcante. Surpreendere é a ideia de alguém que foi apanhado sem que pudesse responder. Do nada, num relance, como um tigre que salta sobre sua presa. Não há defesa, não há escapatória. Não havíamos planejado, não estava agendado para aquele dia. Estávamos fazendo os nossos planos mais corriqueiros e até banais, quando de repente os céus se rasgaram e se descortinou o findar desta era para o começo da mais espetacular era de todas, a eternidade no seio de Deus. Então, querido, será de surpresa. O nosso Senhor virá como um ladrão, do ponto de vista que ninguém sabe o dia que o ladrão vai tentar contra a nossa vida e os nossos bens. É neste aspecto. E todavia, diz o texto, que nós não estamos dormindo, nem estamos embriagados por esta época. Pode ser de noite ou de dia, nós vivemos na luz. Estamos totalmente atentos aos detalhes. Não sabemos quando, mas sabemos quais são os sinais que anunciarão a volta de nosso Senhor. Estamos observando todos os detalhes, assim como um pai vigilante sabe que há alguma coisa suspeita do lado de fora de seus muros. Nós também, vigilantes, devemos estar atentos. Só que não para a chegada de um ladrão, mas a chegada daquele que pagou o alto preço por você e por mim. O mundo se assustará naquele dia, mas você e eu celebraremos louvores que jamais cessarão. Então, meu amado, minha irmã, o Senhor chegará de surpresa, e será uma surpresa muito aprazível e agradável. Dia maravilhoso, dia magnífico,
Não há palavras para descrevê-lo. Para aqueles que estão em Cristo. Repito, para aqueles que estão fora de Cristo. O dilúvio parecerá apenas um orvalho em se comparado à imensa ira de Deus que cairá sobre os obstinados para o mal. Você e eu precisamos estar certos disto. O mundo não acaba agora e nem aqui. A morte não é o último estágio de um homem. Haverá uma prestação de contas. É uma questão de justiça. E Deus se encarregará de cumprir cada uma de suas promessas, porque agindo Deus, quem impedirá? E como disse Jó, nenhum de teus planos, ó Deus, pode ser frustrado. Vejamos bem a pergunta número 4. Está escrito em Mateus 24, 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é só o começo. É o princípio das dores. É o gemido de um parto. Agora responda: que tipo de sinal anunciará a proximidade da volta do Senhor Jesus Cristo? Opção A, a paz mundial. Opção B, prosperidade. Opção C, desordem geral. Se você marcou a opção C, você está correto. Preste atenção. As Escrituras dizem claramente que o mundo caminha para piorar. A ciência, os meios de comunicação, a evolução técnica, os avanços intelectuais, todos uníssonos dizem que o mundo caminha para melhor. Dizem que a evolução científica fará o homem um ser mais capacitado e dotado de harmonia e convivências. Mas esta é uma fábula, uma lenda, uma ilusão que nunca se constatou por aqui. Cada dia que passa, os homens conseguem ser piores. Eles conseguem mostrar ainda mais a vileza e a intensidade de suas ações. Se Caim foi um covarde que matou Abel, e foi, hoje os Caíns se multiplicam. Os assassinatos, as maldades, as covardias, as injustiças. O mundo não caminha para melhor. Este homem que é capaz de entrar num foguete aqui e pousar na Lua, este homem que planeja habitar em Marte, ele é incapaz de cruzar a rua para se reconciliar com os seus desafetos. Ele é incapaz de ter paz dentro de seus próprios lares e moradas. Este homem que com um segundo consegue atravessar o mundo inteiro através das mídias sociais. Ele é incapaz de conversar com seus próprios entes queridos que estão perto dele, ali. Veja, quão contraditório é este homem, que pode evoluir dentro de todas as áreas, e evolui na medicina, na comunicação, na ciência, no conhecimento, mas continua sendo o mesmo Caim que matou Abel. Não por menos o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias seriam tempos difíceis, e a palavra ali, tempos selvagens. O homem do futuro seria o mesmo primata dos primórdios, o mesmo homem rude, vil e mau. As leis nos impedem,
de sermos tão ruins quanto poderíamos ser. As sanções, as punições. Mas há um comentarista, Conde Tolstói, escritor profícuo, que disse que, se quisermos saber quão malévola é a nossa sociedade, experimentemos apagar as luzes de uma cidade por uma semana sequer. Então se manifestará na escuridão do anonimato quão terrível este homem acuado poderá se manifestar, o homem rude e vil que ele é. Isso estou dizendo com respeito ao mundo, com respeito àqueles que estão em Cristo. O próprio Espírito Santo nos habilita a vivermos uma vida de santidade e piedade, a negarmos nossas paixões inúteis, a buscarmos o bem para o nosso próximo. É diferente. Mas para este mundo que jaz no maligno, toda a oportunidade é uma oportunidade dele mostrar o quanto ele é pior, o quanto ele é mau. Alguém disse que a oportunidade faz o ladrão. Na verdade, as oportunidades apenas revelam o caráter. Estava ali latente, dentro da alma do corrupto, do adúltero, do sanguinário, do déspota, do soberbo. Estas vicissitudes, estas tristezas e máculas do pecado, todas ali chocando no silêncio, aninhada pela alma pífia e má, até que uma oportunidade possa dar vazão a tudo isto. Graças a Deus, o Espírito Santo nos impede de sermos tão maus quanto podemos ser. Mas não nos enganemos. Se nós servimos as nossas carnes, se servimos aos nossos instintos, se servirmos aos nossos intentos, à nossa libido, nada acabará bem. Portanto, precisamos buscar a santificação, amortizar a nossa carne, negarmos tudo aquilo que fere o nosso próximo e depõe obstinadamente contra o nosso Pai Celestial, buscarmos uma vida que agrada ao Senhor. Porque este mundo não caminha para uma organização. Este mundo caminha para a desordem geral. E o texto diz que guerras, rumores de guerras, nações contra as nações, pais contra filhos, filhos contra entes queridos, este mundo caminha para uma grande e avassaladora miséria. E nós sabemos que, embora os jornais mascarem isto, as realidades de nossas ruas e praças lançam sobre nossos rostos tais verdades que são inegáveis. O homem não tem como melhorar. Só Deus pode mudar o coração do homem. Então, não se iluda com as ciências. Veja como o homem é insano e louco, sempre esperando no dia de amanhã uma resposta para o seu problema, acreditando que está no futuro alguma cura miraculosa, alguma pílula mágica. E o tempo todo o Evangelho diz, está no passado a única salvação para o homem. Olhar para a cruz e se render a Cristo Jesus. Amém. Olha o que diz a pergunta 5. Está escrito em 2 Timóteo 3, 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Agora responda, qual será a condição moral da humanidade? Evoluída para o bem, desastrosa, excelente? Não nos enganemos. A resposta é a letra B, que está em concordância
com o exercício anterior, que diz que seria uma desordem geral para uma condição moral desastrosa. Paulo não é um fatalista, ele é um realista. E ele, 2000 anos antes de nosso tempo, escrevendo a Timóteo, ele diz como viveriam os homens e como os homens iriam de mal a pior. Quando lemos estas ordenanças aqui do que seriam os homens destes últimos dias, parece que Paulo escreveu na manhã deste dia, lendo algum jornal ou meditando sobre o próprio homem. Há 2000 anos, este homem em nada mudou. Está mais refinado, a sua pele talvez esteja melhor, esteja até mais educado, mas o seu coração destila a maldade. Há nos seus pés um ritmo veloz para se derramar sangue. Este homem não melhora. Perceba, querido amigo, que se tem alguma coisa que é um golpe duro no olho da nossa arrogância, é que os nossos diplomas não podem nos melhorar, o nosso refinamento, que o nosso patrimônio e recursos, que os nossos estudos apenas são camadas de verniz sobre o nosso caráter, que até possam ou podem refugir alguma luz, dando a impressão de algum brilho, mas no fundo, nós somos perigosos, nós somos mortais. Não do ponto de vista que morremos, mas também da realidade que podemos infligir dor naqueles que estão próximos de nós. Somos perigosos. Aqueles que estão em Cristo têm a graça do Espírito Santo em refrear todos esses impulsos e instintos que de vez em quando ainda gritam dentro de nós. Principalmente quando damos vazão à nossa carne. Porque o Espírito milita contra a carne. O Espírito milita contra as nossas paixões carnais. Já o mundo está desenfreado, mas ainda assim conta com a graça comum de Deus. E Deus refreia este homem ainda. Se Deus deixasse este homem à sua própria sorte e tirasse deste homem natural qualquer graça, não estaríamos aqui agora. Todos esses eventos permitidos por Deus servem a um grande propósito e são sinais de que a qualquer momento se descortinará na história o desfecho total. Porém, não nos enganemos. Este é o homem. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, como disse, tempos selvagens, porque os homens serão isso que foi elencado aqui. Queridos, como a Bíblia é precisa, como a Bíblia é fiel, como a Bíblia, um livro que fala de esperança, não olha com bons olhos para o próprio homem, dizendo exatamente o que afirmara, que a nossa esperança não está nos achados de amanhã, nas descobertas do dia seguinte, num amanhecer de uma nova geração, mas está no achado do passado. Ali naquela manjedoura nasceu um menino. O governo está sobre o ombro dele. Ele é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. Somente ele pode então esconder-nos de tal maneira a nos livrar de nós mesmos. Somente naquela cruz, caminhando 2000 anos até encontrarmos o madeiro e tomarmos para si aquele lenho e seguirmos após a Cristo, somente assim é que encontraremos de fato uma vida bem-aventurada. Porque fora de Cristo, tudo é desastre. A palavra desastre é uma palavra cunhada da astrologia, que traz a ideia de que os astros estão mal alinhados, e isso gera alguma influência sobre os homens para que eles sejam assim. É claro que é uma figura
que não condiz com a própria realidade. E hoje a palavra desastre quer dizer um sinistro terrível, alguma coisa assombrosa, alguma coisa de grande ruína, mas que diz alguma coisa também sobre os corações humanos que não estão alinhados com os corações de Deus. Há desastres naturais. Destes fenômenos, quem poderão escapar? Mas os desastres provocados pelos próprios homens, quão tristes são, quão terríveis. Ah, queridos, ainda bem que Deus existe e pode transformar tudo isto para a glória dele. E começa agora, realinhando as batidas de nossos corações, as batidas do coração dele. Assim como os astros, alinhados para boas influências, segundo este conceito básico, no conceito espiritual, os nossos corações precisam estar quedados, inclinados, alinhados, influenciados pelo Espírito de Deus, para que possamos então estarmos aqui com os corações nos céus e suportarmos até a volta de nosso Senhor. Consolo e esperança. 3 seminaristas caminhavam juntos em um jardim, admirados com a beleza da lua, meditando sobre a volta de Jesus Cristo. Um seminarista exclamou dizendo que a volta de Jesus Cristo estava realmente próxima, dado os sinais. O outro seminarista, concordando, disse que estava muito ansioso e anelava por este dia. De repente, estes dois, quando olharam para o terceiro que caminhava com eles, perceberam que este terceiro seminarista estava de joelhos com o rosto no chão, chorando e dizendo: Senhor, é certo que o Senhor vem, por isso me ajude a anunciar o Evangelho para salvar vidas para o Senhor. Este terceiro seminarista era nada menos do que o jovem Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história, um homem que dedicou integralmente a sua vida para pregar o Evangelho. Billy Graham é considerado o maior evangelista dos tempos modernos. Você e eu não podemos ficar admirando os sinais, a lua e os eventos que predizem o nosso Senhor. Não fomos chamados para admirá-los. Você e eu não devemos ser apenas confessores de que ansiamos por aquele dia, embora precisamos professar isso. Sobretudo, devemos ser anunciadores para evangelizar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão fora da arca, incorrendo num risco mortal, para anunciar o homem de que haverá um dia de juízo e ele precisa se corrigir, embora seja totalmente incapaz para isto, sem a ajuda de Deus. Precisamos anunciar a igreja, anunciar os nossos irmãos, do cuidado e da atenção que precisamos ter com todas estas verdades bíblicas, porque elas são fulcrais, essenciais, basilares. Queridos, não podemos perder de vista este perfeito e precioso Evangelho. Não podemos alcançar outras doutrinas sem antes passarmos por estas elementares, degraus básicos que nos acenderão para mais perto do coração de Deus e para uma vida reconfortável. Sim, queridos, precisamos, com Billy Graham, sermos evangelistas, anunciadores, todos nós fomos chamados a tal feito. Agora passamos ao exercício número 2, que é uma explanação de ordens bíblicas diretas. O que a Bíblia diz que devemos fazer? O que a Bíblia diz que devemos fazer? Mateus 24, 42 a 44 diz assim: Portanto, vigiai,
Porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, preparados, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A opção é estar vigilantes e preparados. Lucas 21, 28 a 30. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei o corpo, erguei a alma, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o sabeis, por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. A opção é exultar e erguer a cabeça. E quanto mais vemos estas coisas acontecer e o mundo abaixando a cabeça em seu abatimento, nós vamos sendo reencorajados e reanimados, dizendo: Maranata, está chegando o dia da nossa redenção. O verão está próximo. Olha o que Tiago diz. No capítulo 5, no versículo 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primícias das chuvas e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A palavra paciência no latim quer dizer a capacidade de suportar a dor. Mas no grego, ela quer dizer alguém que não se inflama, alguém que não se queima, não se arde, não se abrasa rapidamente. Uma madeira que suporta o calor. Nós somos madeira de lei. Nós suportamos o calor da fornalha destas provações de cada novo dia. Não porque somos bons, não porque somos melhores, mas porque tudo podemos daquele que nos fortalece. E a resposta certa é a 3, ter paciência e bom ânimo. Se assim somos, lembremos então de 1 Tessalonicenses 5,23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo isto, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, inteiros. Então, queridos, a resposta é ter integridade. A feliz esperança. Olha, a agonizante noite de dor e morte está para terminar. Já se vislumbram os raios da luz da manhã de um novo mundo, oferecido por Jesus Cristo a todos quantos amam a sua vinda. Novos céus e nova terra. Meu amado, meu querido, que esperança feliz! O dia de amanhã não nos pertence, pertence a Deus, mas reserva para nós uma surpresa maravilhosa, porque o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que podemos imaginar. E Ele planejou um desfecho maravilhoso para aqueles que estão em Cristo Jesus.
conclusão deste estudo. Veja só. Neste estudo aprendemos sobre os sinais da volta de Jesus. Muitos estarão distraídos e serão pegos de surpresa. Por isso, é necessário nos prepararmos para o dia da volta do Senhor, quando Ele julgará os vivos e os mortos, os justos e os injustos, uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Para memorizarmos, é urgente nossa preparação para o dia da volta de Jesus. Ou seja, já devemos estar preparados ontem. Não é para nos prepararmos para o amanhã, treinarmos para o dia seguinte, é estarmos preparados para o agora. Já é urgente estarmos prontos, observando os sinais, assistindo os eventos, somando na calculadora da nossa fé e percebendo que cada dia que passa é um dia que nos aproxima mais da nossa salvação eterna. Cada batida do nosso coração nos aproxima ainda mais do desfecho dessa história. Sim, queridos, é urgente estarmos preparados para este dia. Agora é com você. Você deseja a volta de Jesus e quer aguardá-lo com esperança? Sim, eu desejo e quero. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Em nome de Jesus.